Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Nós temos visto, durante a nossa vida, a gente tem ouvido falar de muitas coisas, né? Pouca experiência pessoal e muita coisa que nos foi colocada goela abaixo, né? E muita coisa que foi colocado como para a gente decifrar o que é. Tipo, o verbo, né? E no princípio, isso, aquilo, depois fez o verbo. O que é o verbo? O verbo, isso aqui, que é aquele negócio que a gente estuda na escola, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O que é isso aí? E o que é o som que rege tudo, né? Que os videntes falam que ouvem coisas em outro plano que não tem nada igual aqui na Terra, alguma coisa assim. Então, hoje nós vamos tentar explorar bem esse assunto. E para isso eu trago o amigo e irmão Paulianuzzi para nos falar sobre o tema de hoje, que é som, o poder do verbo. E aí, Paulo, como é que você está? Olá, Eustáquio, como vai? Tudo bem? Eu Vamos estou aí. bem, mais uma vez honrado com o seu convite. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com você, com vocês, no Vida Inteligente, enfim, realizando esse trabalho agora juntos e também desde muitos anos que estamos juntos, né, Nossa, que a gente se conhece, e somente consolidando ainda mais agora. Muito obrigado por estar aqui. E como é que foram vocês todos e você, Eustáquio, de passagem de ano? Que tenham eu, um 2025 com eu muita saúde, luz, paz e sucesso para todos vocês. obrigado para você também, para os seus. Foi um ano, mais um ano de aprendizado, né? Em todos os sentidos, o aprendizado é pelo amor, é pela dor, é por todas essas coisas, né? Mas o importante é que nós estamos aqui, passamos esse período, está aqui eu e você sobrevivendo com saúde, podendo dar continuidade ao que nos é atribuído. Vou lá saber o que é, mas tudo bem. Você está fazendo a sua parte, que eu sei, eu estou fazendo a minha parte, acho também, tentando, então vamos tocar em frente. Paulo, som, som. Como é que você definiria som? A gente fala som, todo mundo, opa, vamos lá, vou entrar no rock, não sei o que e tal. Isso aí que eu. Para mim, o som é uma coisa imprescindível, maravilhosa. E eu, inclusive, eu gostaria até de falar disso, sobre o som do silêncio, que eu acho maravilhoso, eu acho fantástico. Eu acho super didático o som do silêncio. Me define o som, Paulo. Primeiro, a gente precisa distinguir tom de ruído. Boa. Você mencionou aí, vamos ouvir um som, um rock, etc. Nada contra o rock, muito pelo contrário, eu adoro rock. Né? Mas tem outros gêneros que não têm a mesma qualidade, pelo menos aos ouvidos de alguns, né? Que soam mais como ruído do que som propriamente dito. E não é apenas nesse aspecto. Tem muito ruído que se faz por aí, ruído produzido pelas nossas mentes, pelas nossas emoções, tanto individual como coletivamente, e também sons, entre aspas, magníficos, edificantes, evolutivos, enfim. Você mencionou aí, não pude deixar de ouvir, né? Eu diria que nós constatamos pela experiência pessoal, pela vivência pessoal, né, alguma coisa do que nos é colocado goela abaixo, como você mencionou. Né? O simples fato de aceitar, pelo menos para mim, e tenho certeza que para você também, determinadas questões, de forma pura e simples, não condiz com o espírito, a alma de um buscador, Verdade. daquele que procura a verdade, né? Porque tenho em mente que a verdade é única e absoluta. Não existem verdades. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião. Boa. Diferente. Eu considero bastante diferente, uma diferença abissal. Né?
E chegamos a um ponto que cada um tem a sua opinião, sem embasamento e fundamento nenhum, é aquilo ali, pronto. E existem determinadas coisas que são universais, estão presentes ad eterno, fazem parte da estrutura da criação. E o som, a meu ver, é essa principal estrutura. É tudo aquilo que, por intermédio da imanifestação divina, se torna manifestado a partir da vontade. A vontade divina, ela se manifesta se desdobrando, criando o seu reflexo, que é o mundo dual, o universo dual, ou os multiversos. E a execução disso tudo, de tudo aquilo que conhecemos e que ainda viremos a conhecer, é executado pelo som, conforme a gente aprende, né? Pela ação do verbo. Mas o que é isso? Som não é só aquilo que a gente escuta. Em termos de física, todo mundo sabe que som é uma frequência que se propaga em ondas pelo ar ou por qualquer meio material, tá? Dentro do nosso universo físico. Então, o ar é um meio de propagação, assim como a terra é um meio de propagação, assim como a água é um meio de propagação dessas ondas, no caso, sonoras. E quanto mais denso o meio, maior a velocidade de propagação. Isso é uma questão puramente física. Mas será que som é somente isso? Não. Som é algo muito mais profundo. É o elemento, como foi dito, primordial da criação. Dentro do aspecto, inclusive, físico, mas ainda na radiação e nas ondas eletromagnéticas, né, essas ondas podem ser convertidas em som, que é o que a NASA faz com os planetas, com o Sol e com as estrelas, de acordo com a frequência que cada um emite nas suas radiações, nas suas ondas, o conjugado delas produz sintetizado um som. Esse som, como no plano físico ocorre, é apenas um reflexo de algo muito mais profundo e muito maior. Então, se observarmos, por exemplo, as leis de Hermes Trismegistus, contidas no Kybalion, observamos que existe um aspecto trino sempre na manifestação do absoluto. Tá? Ou seja, tudo tem cor, tom e forma. Isso. Tudo tem início, meio e fim. A música, por exemplo, que percebemos pela manifestação do som, tem ritmo, melodia, né, e harmonia. Ou seja, se observarmos praticamente tudo que nos envolve, ele se manifesta de uma forma trina. E isso começa pelo som, pela cor e pela forma. O que isso significa? Que, em níveis bem mais sutis, embora não percebamos, em princípio, a nossa condição embrutecida de plano físico, uma cor, ela tem som. É incrível. E também tem forma. Uma forma, seja ela qual for, ela tem som. Ela emite som. E emite uma resultante cromática. Não talvez, como já foi dito, ao alcance da nossa sensibilidade, né, que é muito estreita na escala cromática, como na escala sonora, dos nossos ouvidos e olhos. Né? Tanto que alguns animais enxergam padrões de cores e tonalidades que nós não conseguimos. Perfeito. Como ouvem determinadas frequências que nós não alcançamos. Mas isso ainda está dentro do plano físico. Tá? Indo para um plano mais profundo, mais sutil, e sabemos que nós somos um reflexo de algo maior, de algo superior, tá?
O som também emite cor e emite forma. Existe hoje um estudo e uma prática científica chamada cymatics, principalmente em alguns sites trabalhando com CymaScope, que fala sobre isso. A conversão de, por exemplo, elementos da natureza, estrelas, por exemplo, em som, como já foi dito, como também em cor e a forma da emissão dessas radiações. E temos, de uma forma, por que não dizer surpreendente, uma escala de desenho que forma mandalas. Incrível. E você começa a raciocinar, a pensar, poxa, os antigos conheciam isso muito bem, porque determinadas formas, inclusive, ou melhor, principalmente os sólidos platônicos, formas de mandalas tibetanas antigas, hindus, símbolos, iconografia simbólica, como, por exemplo, os hieróglifos do Antigo Egito, runas Sim. dos nórdicos germânicos, o alfabeto hebraico, o alfabeto árabe, ou seja, ideogramas não deixam de ser, em conjunto, mandalas que expressam uma vibração que também pode ser traduzida em questão sonora. Tanto que os mantras, muitos deles, que são forças vibracionais que trabalham o nosso inconsciente, a nossa psique, o nosso campo vibracional em ressonância, né, tem a sua correspondência colorida dentro de uma forma, que é o caso das mandalas, das tankas tibetanas e de tudo que foi citado aqui e muito mais. Inclusive na própria radiônica e psicotrônica. A psicotrônica, por exemplo, é a emissão de energia pela forma. Uma pirâmide emite energia, emite radiação simplesmente pela sua forma. Incrível. Então, qualquer forma emite energia, emite som, emite cor, emite vibração e vice-versa. Isso é, no mínimo, fantástico. Existem relatos com respeito a EZQM, experiência quase morte, relatos de mensagens vindas de outros planos. Né? Aí é uma questão, obviamente, de se inserir nesse conhecimento, fugindo da crença ou não, que relatam muitos elementos singulares com respeito a isso, onde, em realidades existenciais, além do plano físico, encontram-se cores, matizes e sons que, no retorno ao corpo físico, não tem como serem descritos, porque não fazem parte do nosso ambiente físico. Tá? Incrível isso, incrível. Então, quando, por exemplo, existem muitos estudiosos, especialistas, aliás, muitos não, poucos, em verdade, verdadeiramente estudiosos, praticantes, pesquisadores da projeciologia, ou a projeção do corpo astral, ou o desdobramento, ou exteriorização da consciência para além do corpo físico, não importa o nome. Se relata, como eu mesmo já experimentei numa projeção, e quem já experimentou sabe disso, que o sol toma forma lá do outro lado. A cor toma forma. O som tem cor. A cor tem som. Tá? Então, por exemplo, no nível mais elevado, diferenciado em termos de frequência da nossa, e mesmo quem tem essa percepção ocupando um veículo físico, né, nota, descreve e vivencia essa questão diferencial, onde
você não tem como dissimular nada. A sua própria expressão mental e emocional cria som, cria cor, cria forma suficiente para identificar, por exemplo, se existe um dissimulacro ou não naquela expressão da pessoa. Está falando questão de aura, por exemplo, né? Não. Você vê pela aura, você vê pela emissão de radiação se a pessoa ela é honesta ou não, se está mentindo ou não, quem realmente a pessoa é, pela sua própria emissão vibracional, que se traduz em cor, em som e em forma. Sim. Eu citei a Cymatics, que fazem experiências com placas de metal acopladas a amplificador de som e a areia fina é colocada, muitas vezes areia colorida, colocada em cima dessa placa. Né? Incrível, incrível. Em cima dessa placa. Liga-se um som qualquer, né? E de acordo com a frequência daquela música, daquele mantra que está sendo tocado ali naquele aparelho, a placa vibra e a areia começa a se posicionar, os grãos de areia se posicionam de maneira tal que assumem uma forma, assumem uma mandala, assumem um desenho. Né? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Quem garante que isso aqui, ó, a letra 1 do alfabeto hebraico, o Aleph, isso é um exemplo porque estava a minha mão aqui agora, tá? Numa aula que eu estou. Assim como essa, outros. Quem garante que isso não seja uma expressão vibracional que se traduz em som? Assim como o que foi citado aqui. Né? Então, o som não é algo apenas físico audível, é algo muito mais profundo. E nessa experiência da Cymatics, né, nós observamos N mandalas de acordo com frequências, e, inclusive, existe uma experiência com sons e mantras entoados dentro da Câmara do Rei, da Grande Pirâmide, produzindo formas diferentes, desenhos diferentes, mandalas diferentes, dependendo do mantra ou do som vocálico, ali na placa da areia. Sério? Sim. Dentro das pirâmides? Puxa. Dentro da pirâmide. Eu, particularmente, não fiz essa experiência com areia, mas eu, quando estive na pirâmide, fiz essa experiência com os mantras lá dentro e a amplificação é tal que realmente altera o seu padrão vibracional, o seu padrão psíquico. Tá? Os chakras se movimentam, a sua aura expande, você entra rapidamente em estado alterado de consciência. Então, ainda mais devido a esse tipo de experimento, sabe-se que a emissão de mantras, ainda mais num recinto como esse, se propaga de tal forma que o som, a cor e a forma delineadas a partir disso são intensas. É isso que eu ia te perguntar. Lá dentro é tudo feito sob essa ótica que nós estamos falando aqui? Som, sim, cor e forma, como tudo no universo. Tá? Só que aí entra uma matemática sagrada, uma geometria sagrada, com respeito às medidas da Câmara do Rei, que são as mesmas medidas do sarcófago interno em escala, que são as mesmas medidas em escala da própria pirâmide, que produz um padrão de ressonância pela forma, dependendo da escala de medida. Então, Paulo, tem fundamento, então, isso que os egípcios acreditam, tem fundamento, então, essa preparação do faraó, que passou para o outro lado, dando-lhe uma série de instrumentos para que ele dê continuidade ou conforto no outro plano, noutra forma, onde ele vai estar. Com toda a certeza. Com toda a certeza. Isso aí é um caso à parte que a gente pode abordar depois, porque é extremamente longo e detalhado. Imagina. O processo de embalsamamento e mumificação e a questão específica que você mencionou em relação ao faraó. Tá? O próprio processo é para preservação do duplo etérico. E haja uma ponte até um determinado momento do faraó com o plano físico, né? Porque ele continua atuando. Tá? Isso é dentro de uma outra concepção mental que os egípcios tinham, além do materialismo, que hoje a gente praticamente perdeu. Virou mito, virou folclore. Tá?
Mas isso, na época egípcia, nesse exemplo citado aí por você, é ciência. Inclusive, foi descoberto pela própria pesquisa da múmia de Tutankhamon a questão científica, bioquímica do processo de embalsamamento gerando eletricidade, né? E isso não foi aleatório, isso foi proposital pelo conhecimento que os egípcios tinham. Como eu sempre digo, em civilizações como o Egito, Índia, Tibete, etc., quanto mais você se aprofunda, mais estuda, você vê o avanço que eles tinham, que é, no mínimo, impressionante. Mas, voltando a essa questão, ainda no Egito e na Grande Pirâmide, os próprios egípcios, sacerdotes, faziam esse experimento da areia dentro da Câmara do Rei, da Grande Pirâmide. Com o quê? Eles esticavam peças de linho, lençóis de linho, 4 indivíduos segurando cada ponta do lençol, esticavam ao máximo, colocavam a areia ali em cima e o outro sacerdote entoava os mantras. Porque na Câmara do Rei, pela ressonância, tá? Se você fizer esse experimento no Taj Mahal, vai dar a mesma coisa. Inclusive, o Taj Mahal tem uma ressonância maior que a da Câmara do Rei, da Grande Pirâmide, né? A areia, isso era um experimento dos sacerdotes egípcios há milhares de anos. A areia tomava forma. Isso é um conhecimento muito antigo que a ciência hoje está redescobrindo. Um outro exemplo disso são as catedrais góticas. Os cavaleiros templários, quando estiveram no Oriente, absorveram, adquiriram e assimilaram muitos conhecimentos. Um deles foi a importância do som. O som como elemento criador. Você pode curar pela palavra ou pode matar pela palavra. Acredito nisso. Então a palavra tem poder, o chakra laríngeo realmente tem poder. E não é o som audível, repetindo, é uma frequência determinando uma gama de efeitos que estão, pelo menos por enquanto, em início de estudos, ainda além da nossa compreensão total. Os cavaleiros templários levaram para o Ocidente, para a Europa, muitos desses conhecimentos e colocaram, a exemplo do que fizeram os egípcios, a exemplo do que fizeram os hindus em seus templos, tá? Os Vedas. Na verdade, os hindus, eles vêm do estudo dos Vedas, colocar o som nos templos sob forma de mandalas, sob iconografia simbólica. Os templários fizeram isso. Você vai, visita as catedrais góticas, sim, os desenhos, as mandalas, os ícones simbólicos que estão ali, traduzem cantos, traduzem cânticos. São cânticos em forma. São mantras, orações em forma. Inclusive, canto gregoriano, em parte, mostrados ali. Como eles sabiam disso? Que o som gerava desenhos, formas. Com certeza tiveram algum acesso a esse conhecimento, que, por exemplo, no Antigo Egito, como foi descrito aqui, era feito pelos sacerdotes, e eles, de algum meio, conseguiam estabelecer o desenho, a forma de determinados cânticos, determinados sons, e expressaram isso no desenho em algumas catedrais góticas. E o simbolismo das figuras e dos símbolos nessas catedrais são intensos. Quando você vai e visita na Escócia a catedral templária por excelência de Rosslyn, a riqueza em detalhes desses ícones simbólicos que traduzem cânticos, traduzem som na formação, é algo impressionante. Pesquisem Rosslyn, tá? Na internet, vejam as imagens.
é algo estupendo. A Catedral de Chartres, França, você tem ali uma grande mandala, que é o chamado famoso Labirinto de Chartres. Aquilo ali é utilizado em peças de radiestesia, placas radiônicas, assim como outros símbolos. Por que aquilo funciona? Porque aquilo emite radiação, emite frequência, que em planos superiores produzem som, produzem cor a partir da forma. O labirinto de Chartres, que é imenso, aquilo é uma placa radiônica. Então, emite uma radiação. Né? Se você vai em algumas cúpulas, abóbadas de naves, de catedrais, a maioria gótica, né? Você observa, a cúpula está sobre o ponto central, focal da nave, e aquilo emite uma frequência que entra em ressonância com o cântico que é feito na missa. Lembrando que, antigamente, a missa era cantada. É verdade. Os gregos até hoje cantam, por exemplo, a missa, Isso. liturgia. Porque a música e o som têm uma ação muito intensa sobre o hemisfério direito do cérebro, o lúdico, e depois essa informação passa para o hemisfério esquerdo. Todo mundo sabe a potência do efeito que a música tem em nós. Nossa. Dependendo do tipo de música, dependendo do tipo de frequência. Com certeza. Né? Então, o som é algo extremamente importante. Você já esteve em Brasília, no templo da LBV? Sim. Sim. Aquele labirinto, ele é um simulacro, vamos dizer assim, tem o cristal baseado, inspirado no labirinto da Catedral de Chartres. Aquilo não foi feito à toa, não. Aquilo tem conhecimento. Claro que não. Claro que não. É um labirinto de entrada e saída. E no centro você fica sob o cristal. É tudo matematicamente preciso. Tá? Ele sabia o que estava fazendo. Sim, claro que sabia. Isso aí. Sempre souberam. Tá? Não é aleatório. Não pode ser aleatório. Não pode. Tá? A importância disso tudo, conforme foi dito no início aqui, só acontece quando constatamos isso pela nossa experiência, pela nossa vivência. Então, principalmente pela meditação, os yogis conhecem muito bem isso, quando elevam a sua Kundalini, e não precisa chegar tanto para perceber esse mínimo detalhe. Quando você não precisa nem estar meditando, quando você simplesmente fica no que você disse muito bem no início, o som do silêncio, que é o mais ensurdecedor. Sim. Tá? Quando você está em contato consigo mesmo, você dá um pequeno primeiro passo para o reencontro com a sua divindade. Porque Deus nos fala ao silêncio. Tanto que tem uma obra de Blavatsky, muito famosa, que se chama A Voz do Silêncio. Sensacional. Então, a primeira coisa que você ouve é o seu contato com o seu eu divino, que é o seu próprio som. Quando você para, relaxa, fica em silêncio, respiração profunda, você começa a notar aquele apito lá dentro do ouvido. Ininterrupto. Não tem início, não tem fim. Devido ao nosso dia a dia, a gente não percebe isso aí funcionando. Mas está lá. Né? Agora, independente de perceber ou não, de estar lá ou não, quando você pratica
essa imersão no silêncio de uma forma recorrente, mesmo durante o dia a dia, você consegue perceber esse som interno. Mas esse som interno vem de dentro. Eu posso estar num ambiente a vácuo, com um respirador aqui, eu vou ouvir esse som. Então, não é um som físico que se propaga pelo ar. Que som é esse? Então, isso já derruba a questão de o som ser apenas algo físico que se manifesta sobre um meio de propagação. Esse som interno, que você começa a ouvir cada vez mais intenso e mais alto, quanto mais profunda a sua consciência mergulhar em si mesmo, exercitando o silêncio, é o som do encontro com o seu eu verdadeiro, divino, cada vez maior. Da mesma forma que quando você fecha os olhos e coloca as mãos na frente, obstruindo toda e qualquer entrada de luz, ou num quarto totalmente escuro, mas sem apertar os olhos, somente fazendo isso, não existe manifestação luminosa, consequentemente cromática alguma. Como é que as pessoas enxergam determinadas cores? Verdade. Essa cor tem Qualquer um pode fazer isso para cor, né? Então a frequência sua, da sua assinatura vibracional que você ouve, vai produzir essa luz colorida, da mesma forma que a luz colorida está em ressonância com esse som interno. Sim. Isso é de extrema importância para o seu processo consciente evolutivo. Isso foi exemplificado cientificamente. Vocês devem ter ouvido falar. Se não ouviram, pesquisem, porque vale a pena. As pesquisas do já saudoso doutor Masaru Emoto, pesquisador e cientista japonês, que fez experimentos com respeito a frequências sonoras na água. Incrível. Em outras questões também, né? Então, para resumir, o que ele fazia? Ele pegava água, uma amostra de água, e distribuía em recipientes. Isso foi feito com arroz também e outros vegetais. Colocava num recipiente e naquele recipiente ele deixava exposto a um determinado som, uma determinada música clássica, por exemplo, ou um discurso de amor, de compaixão, um discurso positivo de uma frequência alta. E outro recipiente com água, né, exposto a uma música de baixa frequência, um som de baixa frequência, sentimentos, discurso do Führer e assim por diante. Né? Pegava as amostras de água, congelava e, por microscópio, observava os cristais de gelo, que se formam à semelhança dos flocos de neve, com aquelas formas geométricas perfeitas, harmônicas. A água exposta à música clássica, músicas positivas, sons positivos, discursos de alta frequência, de amor, de compaixão, etc., os cristais de gelo tomavam uma forma harmônica, perfeita, límpida, clara. A outra amostra, os cristais não se formavam, ficavam totalmente sem forma, elementos disformes e escuros e opacos. Então ele constatou, foram milhares de experimentos que ele fez a respeito disso, constatou duas coisas importantes, que a frequência sonora influencia porque o som é o que cria. Ou seja, tudo existe pela ação da vontade de Deus que se manifestou pelo verbo. E o som executa essa vontade. Tá?
Então, como nós somos co-criadores, a água, que é um elemento de muito mais profundidade do que a ciência conhece, tá? Ela absorve essa frequência. Então, a água, ao absorver frequência, tem um papel fundamental para a cura ou para a doença. Por quê? Porque nós somos, no nosso corpo físico, biológico, 70% de água. Sim. Então, se você chega no espelho ou diz para si mesmo, eu não posso, eu não quero, isso é muita areia para o meu caminhão, isso não é possível, eu sou adepto da lei de Murphy. Se você tem posturas mentais e emocionais negativas, o que você acha que estará fazendo com a água do seu corpo? Das suas células, dos seus tecidos, dos seus órgãos, principalmente do seu cérebro. Se de cada 10 palavras, 11 são palavrões que você profere, o que você acha que está fazendo com a água do seu corpo? Olha só. Muito bom lembrar isso. Por um outro lado, o Dr. Emoto, de uma forma muito, com bastante propriedade sábia, né, ele declarou que a saúde de uma cidade depende da frequência da sua água. Ele mesmo teve a iniciativa de expor, né, os dutos d'água em alguns pontos do Japão, reservatórios de água, cisternas, fontes, etc., etc., a essas frequências sonoras positivas para tornar a água saudável. Olha. Isso não é difícil fazer. É só fazer. E ele, repetindo, consequentemente, chegou a essa conclusão, que é uma tese científica comprovada, que a saúde de uma cidade está relacionada à frequência da sua água. E como é que você aumenta a frequência da água? Insere uma frequência positiva na água, de acordo com nossos pensamentos, palavras e ações. Tá? Então, o som ele tem uma questão preponderante na criação. Tá? Principalmente quando você toma consciência do seu som interno. Tapa o ouvido agora, você vai ouvir aquele zumbido agudo. Sim. Ele é seu, pessoal, intransferível, da sua assinatura vibracional. Um som interno que não chega de lugar algum. Em verdade, chega de outros níveis de frequência do cosmos para você e que você tem. Você possui, mas não sabe como se manifesta. E não sabe como manifestar isso. Quando você entende como manifestar isso, você entende a importância da palavra e você restringe a sua fala. Porque você começa a aprender e a sentir o poder que uma palavra tem. A dispensação de energia, de vibração, quando você fala, quando você movimenta o seu chakra laríngeo. Por exemplo, algo um pouco mais esotérico. Quando o seu estado de consciência, seu estado de espírito está conturbado, não está em paz, a sua energia Kundalini, ou melhor, Kundalini, que naturalmente tem um aspecto cromático de um vermelho vivo, um vermelho arterial, ela sobe e desce pelos canais Ida e Pingala. Tá? E passa pelos chakras. Somente pelo canal Kushuna começa a abrir definitivamente os chakras, mas ainda não é o caso. A Kundalini circula, tem que circular, ela é o nosso combustível. Sem Kundalini a gente não faz nada. Muito bem. Quando o seu estado de espírito não está nada bom, essa cor vermelha escurece. Passa de um tom arterial para um tom chamado venoso, um vermelho escuro, a frequência da Kundalini baixa.
Quando ela sobe e passa pelo chakra laríngeo, o chakra laríngeo ainda não eclodido, ele vibra uma resultante cromática azul cobalto. Uma energia Kundalini, quando passa no seu estado natural do vermelho vivo, ao passar pelo chakra laríngeo, e você sabendo usar a sua palavra vai ser de cura, vai ser transmutadora, porque aquela energia vermelha, ao se fundir com forma violeta, um aspecto transmutador. Mas se aquele vermelho está escuro, vai formar uma cor roxa. A tendência é você emitir palavras de um poder destrutivo é muito maior. Então, determinados conhecimentos implicam em aumento de responsabilidade, porque você começa a entender como o universo funciona e como o universo funciona em você e como você funciona. Ou seja, aquilo funciona para você, ótimo, excelente. Aquilo não funciona para você e você não aplica o conhecimento, não ocupe o seu cérebro com conhecimento que você não vai usar. Boa. Sim. Tá? O cérebro não é uma prateleira para você empilhar conhecimento e ficar ali mofando e criando teia. É contraproducente para consigo mesmo. Então, a expansão de consciência e a aquisição de conhecimento, não de informação, de conhecimento, quando este é aplicado, vivenciado, a sabedoria nasce de dentro para fora. E essa é pessoal e intransferível, que só a vivência, a experiência vai te dar. E você questionar sempre o que você recebe de fora para dentro, ou, como o Eustáquio diz, inserido goela abaixo. Tá? Então, qual o elemento primordial nisso tudo? É o som. Porque o som, ele faz com que você sinta, não apenas raciocine. Se você trabalhar somente com o que você sente, principalmente com emoção, e geralmente emoção é uma frequência mais densa do que o sentimento. Se você trabalhar só com chakra cardíaco, você vai para o buraco. Se você trabalhar somente com o intelecto, com a razão, também vai para o buraco. Porque nada mente mais que a mente. Mas a mente precisa planejar o que você sente aqui. Os dois trabalham em conjunto, como São Tomás de Aquino e Santo Inácio já falaram. Sentir com a cabeça e pensar com o coração. Exatamente. Então, quando você consegue isso, que esse é o grande caminho, tá? Você também só consegue isso quando você nivela, alinha as três mentes. A mente que pensa, a mente que sente, a mente que fala. A mente que faz. Eu sempre falo isso. Enquanto você não consegue alinhar isso, tua busca é praticamente infrutífera. Não adianta você pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e fazer outra. Tá? Então, essa questão te leva o quê? A uma paz interior. Os Rosacruzes, eles têm uma frase muito bem aplicada, que é uma saudação, que é em paz profunda. Isso. Então, a paz profunda você só consegue no silêncio, ouvindo o seu som interior, que traduz todo um processo de consciência, não simplesmente ouvir o som. Tá? E essa paz, ela precisa ser alcançada para que você vivencie na plenitude o amor. Se vocês repararem, todas as falas, as mensagens dos grandes mestres, todos eles falam em paz. Eles não falam em amor. Jesus não falava que o amor esteja convosco, ele falava que a paz esteja convosco. Todos os mestres falam isso.
Você não pode vivenciar a plenitude, o verdadeiro amor, sem estar em paz. E o aprendizado é enfrentar o desconfortável. Imagine a situação. Estávamos, muito bem, obrigados, mergulhados no infinito amor divino. Por algum motivo, nos questionamos. Nossa, isso aqui é maravilhoso, né? Mas existe uma antítese disso? Isso aqui que você pensa é amor. Mas o que é amor? Então, você se desprende do todo e, quando se desprende, mergulha no universo dual. Sim. Para quê? Para você experimentar. Experimentar o quê? N coisas, principalmente o desamor. Você só vai entender o que é o desamor quando experimentar o amor. Perfeito. Porque como é que um peixe ele vai saber que água é água se ele nunca saiu dela? Ele só vai entender o que a água é água quando estiver fora d'água. Essa é a dicotomia do universo dual que nós nos encontramos, pois existe somente um absoluto. O resto é relativo. Então, ouça o seu som antes de emiti-lo, porque vou aqui dar um exemplo. Isso aqui não é spoiler, muito menos propaganda. Tá? É apenas admiração e estudo da obra do Tolkien, no caso do Senhor dos Anéis, quando o mago Gandalf diz para o Hobbit, para Frodo, não se apresse em julgar os outros. Ninguém consegue ver o panorama completo, o todo. Vemos apenas fragmentos. Nem o mais preparado e mais sábio consegue ver tudo. Então, tudo tem um motivo por trás, atrelado a outros. Existe toda uma causa para um efeito. Antes de emitir um som, antes de emitir seu julgamento, ouça o seu som interno, para que você possa compreender o som interno do outro. São bonitas palavras. Agora, É isso que eu ia falar. vai pôr em prática. Vai pôr em prática. É um exercício diário. Evolução é um processo diário. Espiritualidade é dia a dia. Não é frequentar nenhum lugar, não é fazer nenhum ritual, não é se entupir de conhecimento. Isso é importante, mas são alavancas. É o que você faz com isso e o que você realiza no seu dia a dia é que vai expandir ou não sua consciência, é o que vai lidar realmente com espiritualidade. Espiritualidade é o que você faz no seu dia a dia. É o diário. Espiritualidade é aqui e agora. Como você lida com as situações que são colocadas para você, que você afirmou, jurou de pé junto por aquele conhecimento, que você jamais agiria daquela forma, e quando acontece, você age. Aí é uma questão de reeducação interna constante, onde o som, por ser um elemento criador por excelência, é extremamente importante. Isso aí nós voltamos e entramos na famosa frase, né? Você disse, tu está inserido no conhece-te a ti mesmo. E quando... Autoconhecimento é tudo. Perfeito. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás Deus e o universo. É difícil até hoje, por isso que todo mundo busca o tal do autoconhecimento, né? E a gente nunca alcança. Difícil. Mas se fosse fácil, Eustáquio, não tinha graça. Não concordo Todo com mundo você. já seria mestre, anjo, etc. Mas tem muita gente que coloca esse empecilho como um troço inatingível, entendeu? Aí não é legal também. Desculpa. Me perdoem, mas é desculpa. Claro que sim. Claro que sim. Como a santa para a qual muitos recorrem hoje em dia, a mais requisitada, a Nossa Senhora das Justificativas. Todo mundo tem desculpa para tudo.
Não conhecia essa Nossa Senhora, rapaz. Não, nossa, Essa, está muito essa... presente hoje. Há algum tempo já, mas só aumenta a devoção a ela. Escuta, você estava falando aí, veio vindo à minha cabeça uma série de filmes, de livros que falam exatamente, ilustram tudo. Você tocou bem do Emoto, né, sobre o livro famosíssimo dele. Está aí para quem quiser ver, internet. Vocês vão, é ciência. E me lembra muito a nossa área, né? Ufologia, é impossível Sim. ficar sem falar dela. O Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Quem é que não lembra do tan, 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 que foi a forma, olha, eu falo e arrepio, foi a forma, o Spielberg, sei lá, ele deve ter tido alguma coisa, porque ele não consegue, ninguém consegue, Esses caras conhecem, eles sabem. ninguém sabe, ninguém pode trazer o que não existe. Né? Não existe. É um filme atual até Nossa, hoje e que nossa, continuará, né, nossa. Olha sendo que atual engraçado. em qualquer tempo. E o ensejo musical que você mencionou, das 5 notas, é perfeito. Tanto é que a nave-mãe, quando ela desce, ela se comunica por um alfabeto musical. É isso Olha aí. o som novo aí. É fantástico. Então, são provas que estão aí. Nós que somos muito de São Tomé, eu sou um São Tomé, né? A gente Num vai. determinado ponto tem que ser mesmo. Questionar sempre. Claro, porque isso me exige que eu vá buscar as minhas informações, o São Tomé. O Zé falou alguma coisa, eu vou acreditar no Zé? Não, eu vou respeitar o que o Zé falou, mas eu vou Não, buscar a claro. minha experiência. Não é? Então aí Sim, com certeza. você fica, Respeitamos porque o Zé deve ter os motivos dele para falar aquilo. tenha dúvida. Mas isso não quer dizer que seja a única e última verdade absoluta. Tá. Precisamos sempre buscá-la. Como foi dito, hoje em dia, né? Você pergunta, quem descobriu o Brasil? Um plagiado, algo que eu vi outro dia. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi o primo do sobrinho neto do meu tio-avô, que estava no Himalaia, desceu para a Índia, pegou um barco, atravessou o Índico, a Indonésia, contornou a Austrália, atravessou o Pacífico, contornou a América do Sul, cruzou o Atlântico, aportou no Marrocos, subiu numa duna, olhou para o oceano e disse: terra à vista. Isso foi em 52 de dezembro de 1800 e lá vai fumaça, vírgula 15. Mas de onde você tirou essa informação? Não é nada disso, não. Isso é a minha opinião. É isso aí. É claro, Eu acho que é isso. vai contestar. Tá sim. Aí é complicado. Então vá buscar a verdade. É como existe hoje, desculpe a comparação, só para encerrar, que muitos fazem, principalmente quem acompanha, né? No jornalismo esportivo, uma coisa que eu sou totalmente contrário. Eu não posso falar do Pelé, não posso falar do Garrincha, não posso falar do Cruyff, porque eu não vi jogar. Eu vi jogar o Messi, vi jogar o Cristiano Ronaldo, para mim é o melhor, só porque eu vi jogar. Então, futebol, ele do ano 2000 para trás não existia. Ou seja, documentários, relatos das pessoas, tudo que foi reunido, você joga pelo ralo. Só porque você assistiu aquilo ali, você considera que aquela é a única verdade. Né? Só porque você não teve ali na caravela de Cabral, em 1500, você vai dizer que não foi descoberto o Brasil ali. Né? Tá sim. É muito complicado isso. Paulo, sintetizando então, para se entender, foi muito claro, foi muito didático. Nossa, você foi muito feliz na sua explanação. Existe alguma literatura que você conheça? Você é um místico, esotérico há muitos e muitos anos, 4 décadas ou mais, com toda certeza. Que possa, você citou o Emoto, que as pessoas podem ver, que outras obras podem dar essa visão que você discorreu hoje aqui, desta forma de despertar mesmo. O som não é só eu bater aqui, esse não é o som único que existe, você falou do som interior, eu falei no começo do som do silêncio. Para dar essa noção de som e verbo, você conhece alguma literatura que pudesse ajudar?
as pessoas que porventura tiverem ideia. Nesse sentido, vocês podem procurar os já citados aqui, Caibalion. Tá? Essas obras, elas não são explícitas. É preciso que você também leia nas entrelinhas. E nesses conhecimentos é um garimpo. Nenhum livro vai explanar o assunto por completo. Tá? O Caibalion é excelente. O livro da Blavatsky, A Voz do Silêncio, também é excelente. Complicado, mas existe. Tratados yogis, né, da Índia antiga e de alguns mestres. Tá? Vocês podem, por exemplo, pesquisar o conhecido Patanjali, né? Os aforismos de Patanjali sobre a compilação dos 8 níveis de yoga, né? E seus efeitos, a própria Kriya Yoga do mestre Babat, Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, também um excelente livro. Tem um livro também de poesias, mas é bastante profundo, tem que ler nas entrelinhas, que é uma obra lindíssima, que é o Rubaiyat, de Omar Khayyam, com comentários de Paramahansa Yogananda. São livros excelentes. Então tá aí, as opções... A internet é incompleta. Pode dar uma alavanca boa, mas pesquisa séria e profunda é em livro. É isso aí. Vai na origem. Tá? Vai na origem. Concordo. E livro tem que girar. Livro tem que girar. Não adianta ficar na sua prateleira lá, olha, eu tenho uma biblioteca fantástica, mas eu não uso e outras pessoas... O conhecimento foi adquirido, você pratica, aquele livro vai servir para outro. Perfeito. Outro livro muito bom, Mestres do Himalaia. Mestres do Himalaia. Tudo que é inerente ao Himalaia, ao Tibete, eu tenho uma atração fantástica. Excelente. Meu querido amigo e irmão Paulo, muito obrigado mais uma vez, Paulo Iannuzzi. Mais uma vez, dizem que eu faço muita propaganda aqui do Paulo, né? Do Pilares de Hermes, mas ele desenvolve um trabalho maravilhoso. Eu sempre gosto de enaltecer os trabalhos que ajudam as pessoas, que fazem crescer e que são ativos. Tem muita gente que só fala, tem pouca gente que bota a mão na massa, né? E o Paulo, meu querido amigo e irmão, ele está aí, recebeu o chamado interno dele e está aí firme. Prestigiem o trabalho do Paulo e é garantia de aprendizado. Né, meu querido amigo e irmão? Obrigado mais uma vez. Obrigado pelas palavras exageradas, mas de coração. Desejo mais uma vez a você, Eustáquio, digníssimo amigo e irmão, e a todos os presentes aqui, um 2025 maravilhoso, com muita saúde, luz, paz, sucesso, realizações. Estamos juntos. Grande abraço a todos, muito obrigado. Tenham uma boa noite, uma boa semana, um bom ano. Namastê, Jai. Até uma próxima oportunidade. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória de teu nome, que em verdade é um salmo de Davi. Valeu, Paulo. Obrigado, querido. Até a próxima. Obrigado. Tudo de bom. Que bacana, né? E o desejo dele é melhor assim, porque chama atenção, não é só assinar embaixo esse desejo para todos, né? Não direcionar o desejo para esse, para aquele, o 2025 para mim, para os esotéricos, tudo. A coisa é boa quando é boa para todo mundo. Então, tudo que a gente deve desejar, por isso que a gente usa muito sempre. Bom dia sempre, até sempre, porque aí você não mensura tempo, não mensura nada, e você abraça a humanidade, que nós somos parte do todo. Quando você abraça a humanidade, você abraça a si próprio. É isso aí. Fraterno abraço e o feliz sempre. Tchau.